desestimulando um aluno que começa a estudar química em sua vida? O que é um mol? Isso é muito importante porque, como todos sabemos, é muito comum você passeando pela rua, de repente alguém buzinar e pedir uma informação. Por favor, o que é um mol? Você precisa estar preparado para isso. E hoje, em 15 minutos, temos o objetivo de desvendar esse grande segredo. O que é um mol? Será a abreviação de molécula? Não é nada disso. Olha essa questão que a gente vai fazer no finzinho desse vídeo para ver se te interessa assistir até o final. Claro que interessa. Este é o Química em Minutos. Não esqueça no final de dar o seu joinha se você gostou. Se não gostou, fica na mil, beleza? Certo? E entra no Facebook que tá lá o nosso Química em Minutos. A gente tem também tem um e-mail que eu esqueço qual é, que acho que é, não sei, o Coxa que vai editar vai colocar aqui embaixo agora o nosso endereço do nosso e-mail. E a gente tem canal no YouTube. Vamos fazer juntos esse daqui? Dá o follow. Quando bebemos 250 gramas de água, podemos considerar correto dizer que estamos ingerindo 2 vezes 10 elevado a 24 átomos de oxigênio, 4 vezes 10 a 24 átomos de hidrogênio, 2 vezes 10 a 23 moléculas de água, 25 mols de átomos, 42 mols de átomos. Frisa a imagem, dá um pause. Não eu, a imagem, e lê. E tenta fazer. Você sabe fazer sozinho isso? Você vai conseguir em mais 13 minutos. Espero eu. Então, gente, como é que a gente faz para calcular essas quantidades, né? Que são infernais. É difícil mesmo. Normalmente um aluno já me fala, eu sei exatamente o que fazer, professor, quando eu vejo um exercício como esse. Eu pulo. Porque quase ninguém entende mesmo esse conceito. Gente, são séculos de evolução do conhecimento científico. Só mesmo os químicos, esses caras cultos demais, que conseguiriam resolver um problema como esse. Claro, imagina, olha só, o que é isso aqui? Isso me parece um desenho de um bonequinho. É, mais ou menos. Isso aqui é uma molécula de água. Eu sei que parece um líquido, né? Se você olhar com o seu coração mágico. Vamos calcular o que é o mol. Esse é o oxigênio, esses são os átomos de H. A evolução, lenta evolução do conhecimento científico, permitiu que a gente descobrisse, por exemplo, que a fórmula da água é H2O. Hoje um menininho de 1 ano, se você perguntar na rua qual é a fórmula da água, claro que ele vai falar H2O. Ou será que é só o meu filho, que é químico, né? Sabe como é? Mas a gente sabe que é H2O. Agora, em massa, quanto pesa uma molécula? Dá para pesar? Não. Esse que é o problema. Se você procurar na tabela periódica, você vai descobrir que o oxigênio tem massa 16. A gente acaba até memorizando com o tempo, né? E cada hidrogênio, cada orelha do líquido tem massa 1. A unidade é U, unidade de massa atômica. 16 mais 1 mais 1, 18 unidades de massa atômica. Só que o problema, gente, é que não existem balanças que pesem unidades de massa atômica, mas existem balanças que pesam em gramas. Então a gente descobriu, a gente não fazia parte desse grupo, pessoal é um pouco mais esperto, que se uma molécula de água pesa 18 unidades de massa atômica, se você pegar a enorme quantidade de 600 sextilhões, 6 vezes 10 elevado a 23, quer dizer, 6 seguidos de 23 zeros, sabe quanto que vão pesar 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água? 18. Nossa, não dá, é o mesmo número. Só que aí a unidade em grama. Sabe que um dos importantes químicos dessa época que teve essas sacadas, o Avogadro, eu falo para minha mulher, mas ela não gosta muito da ideia, que a gente podia colocar o nome em algum filho de Gado, porque quando ele for avô, ele será o avô Gado. Não, acho que ele não vai fazer sucesso. Agora, Verini ia ser bom, né? Porque um dia ele vai ser o Wolverine. Né? 6 vezes 10 a 23 moléculas são 18 gramas. E, professor, mas 6 vezes 10 a 23 demora para falar. Vamos falar um mol? Um mol são 6 vezes 10 elevado a 23. O 12 não é a dúzia? O 10 não é a dezena? O 6 vezes 10 a 23 é o mol. A única diferença, gente, é que não existem mols cotidianamente. Sua mãe não pode falar para você, vai buscar lá um mol de laranjas no supermercado. Quer dizer, ela pode.
falar isso pra você, mas tá errado. Essa aula é uma homenagem a grande Manuel do Vale, o melhor professor de química que jamais existiu. Quem teve aula com ele entendeu essa brincadeira. Então ela até pode falar pra você, vai buscar um molde de laranjas. Mas mãe, onde eu vou colocar? São 6 vezes 10 elevado a 23 laranjas. Coloca no seu bonezinho. Cabeção, uma coisa horrível. O mol nada mais é do que 6 vezes 10 a 23. Então, peraí. Se eu pegar o CO2, o carbono pesa 12 e o oxigênio pesa 16. 16 mais 16, CO2 dá 44. Se você conseguir completar essa tabelinha que eu vou fazer aqui, você nunca mais errará um problema que envolva cálculos de mols, cálculo de quantidade de matéria, como a gente fala hoje em dia. Porque se eu pegar uma massa de 22 gramas, que é a metade, a massa molar, esse MM, não é o chocolate aqui, hein? Não vai parar para comer. Esse MM, a massa molar do CO2 é 44. Isso significa que um mol pesa 44 gramas. E para pesar 22, quantos mols? É a metade. Muito bem. Meio mol de moléculas. Um mol 44. Mas peraí, um mol são 6 vezes 10 a 23. Então meio mol são 3 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Sim. Uma dúzia são 12, meia dúzia, 6. Um mol, 6 vezes 10 a 23. Meio mol, 3 vezes 10 a 23. Agora vem a parte que o pessoal mais erra. Nunca mais vai errar e vai me agradecer eternamente por isso. Espero. E se eu quiser passar para átomo? Quantos átomos tem aqui? Eu preciso do fator multiplicativo. No caso do CO2, o fator é 3. Porque eu tenho um C, um carbono, um átomo de carbono e 2 átomos de O. Então, se uma molécula de CO2 tem 3 átomos, 2 moléculas terão 6 átomos, 10 moléculas terão 30 átomos, X moléculas terão 3x átomos. É só multiplicar por 3. Quanto é 3 vezes 3? Vai na calculadora aí, eu espero. 9 vezes 10 elevado a 23 átomos. Gente, é que nem eu falar. Imagina que eu tenho 2 orelhas, eu tenho mesmo, tá? Só que é meio grande. 10 lulinhas terão 20 orelhas. Qual é o fator multiplicativo de pessoas para orelhas? 2. Qual é o fator multiplicativo de pessoas para dedos nas mãos? 10. Uma pessoa tem 10 dedos, 2 pessoas 20 dedos das mãos, 3 pessoas 30 dedos. É, companheiro, isso é outra história. O fator multiplicativo é 10. Então no caso do CO2, o fator é 3, um C e 2 Os. E se fosse H2SO4? 7, o fator multiplicativo seria 7. Então se eu quiser passar de molécula para átomo, eu multiplico pelo fator. Se eu quiser passar de átomos para moléculas, eu divido pelo fator. 20 orelhas são quantas pessoas? 20 dividido por 2, 10 pessoas. Tá rápido na matemática, e na matemática você está bem, agora falta aqui. Agora, quantos mols de átomos são isso aqui? Se um mol são 6 vezes 10 é 23, 9 é um mol e meio. Se você quiser fazer a regra de 3, sabe aquelas regrinhas? Se um mol são 6 vezes 10 a 23, quantos mols são 9 vezes 10 a 23? 9 sobre 6, 1,5. 1,5 mol de átomos. E olha que legal, meio mol de moléculas multiplica por 3. Então é o fator multiplicativo, né? 1,5 mol de átomos. Essa relação molécula-átomo ela vai depender da substância, tá? O fator multiplicativo é 3 para o CO2 e também é 3 para H2O. Você entendeu? Mas não, começa de novo o vídeo.
Olá, bem-vindos ao Química em Minutos. Não, você volta lá, que agora eu vou fazer um exercício. Eu tenho 4 minutos para fazer esse exercício. Aqui a gente faz tudo que você pedir. Manda os pedidos no Facebook, gente, deixa pedido. Esse aqui é um pedido já. Eu não lembro de quem é. Não, lembro, é o Carlos, de João Pessoa, que pediu. Um abraço, Carlos. Olha só, eu tenho que analisar 250 gramas de água, né? Se um mol são 18 gramas, quantos mols são 250 gramas? Vou pegar minha cola. Não, vou fazer de cabeça. Isso aqui dá muito próximo de 14 mols. 14 mols. Vai falar 14 mols. 14 mols de moléculas. 14 mols de moléculas, certo? Professor, isso aqui é o seguinte, isso aqui é H2O, né? Se a fórmula é H2O, para eu fazer cálculo para hidrogênio, são 28 mols de átomos de hidrogênio. São mesmo. Para o oxigênio, um só é tipo um nariz. 14 mols de moléculas, 14 mols de átomos de oxigênio. Você entendeu o que eu fiz, gente? Se eu quisesse calcular o número de átomos total, faço 14 vezes 3. 14 vezes 3 dá 42 mols de átomos no total, que, claro, não é coincidência, é 28 mais 14, que deu 42, certo? Se eu quiser passar para quantidades de átomos sem usar o mol, o que eu tenho que fazer aqui? 28 mols são 28 vezes 6 vezes 10 a 23. Aqui esses 14 mols de átomos de oxigênio são 14 vezes 6 vezes 10 a 23. E esses 42 mols de átomos são 42 vezes 6 vezes 10 a 23. Então uma coisa é calcular em mol, outra coisa é calcular em átomos, em moléculas, são muitas variáveis, né? Mas antes de fazer esses cálculos, que tal darmos uma olhada nas alternativas? Será que eu tenho 2 vezes 10 a 24 átomos de oxigênio? Quer dizer, será que isso aqui dá 2 vezes 10 a 24? Não dá, gente. Eu fiz essa conta. Esse 14 mols aqui, se eu multiplicar por 6, dá 84 vezes 10 a 23. Não é. É errado, tá? Não estou marcando a certa, não. Aqui, ó, será que eu tenho 4 vezes 10 a 24 átomos de hidrogênio? 28 vezes 6 vezes 10 a 23 dá 168 vezes 10 a 23. Nada. Tá errado, corta nele. Não, faz isso. Quantas moléculas de água? 42 mols. Aqui, 14 mols de moléculas. 14 mols, 14 vezes 6 vezes 10 a 23. 14 vezes 6 dá 84 vezes 25 mols de átomos. Não, são 42 mols de átomos. Mas você percebeu que no fundo eu expliquei muita coisa a mais aqui. Mas o grande lance é perceber essa relação. Se um mol de molécula são 18 gramas e 14 mols de molécula são 250 gramas, esse 14 multiplicado por 3H2O vai passar mol de molécula para mol de átomos, ou moléculas para átomos. Você tem que saber dessa multiplicação por 3. E por que é o número 3? Que deu 42. Agora, se eu quiser analisar individualmente só o hidrogênio, multiplico por 2, H2O. Se eu quiser analisar individualmente o oxigênio, eu multiplico por 1. Mas como eu queria analisar o H2O, eu multiplico por 3. Se você entendeu essa montagem, entendeu a resolução desse exercício, essas relações matemáticas, você está pronto para entrar no mundo do mol. Seja bem-vindo ao mundo do mol, ao mundo maravilhoso da química. Gostou? Entendeu? Deixa um joinha aí, deixa seus pedidos aí embaixo. Ô Lula, Coxa, Emiliano, que é o grupo do Química em Minutos, faz vídeo disso, faz vídeo daquilo. A gente vai fazendo, até chegar em 1 mol de vídeos. Calcule quanto tempo vai levar, hein? 1 mol de vídeos, rapaz.
Vai demorar, hein, gente? Vai demorar. Se a gente filmar um por semana. Tchau.